venha falar conosco aqui esta noite. Em nome de Jesus, continua abençoando o teu servo, ó Pai, e dá do Espírito Santo de Deus aquilo que nós precisamos ouvir aqui esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Sem perder tempo, abra sua Bíblia uma vez mais no tema. Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 2, verso de número 10. Desde já, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer ao irmão Daniel pela escolha, agradecer ao pastor por nos confiar estarmos aqui e pedir que Deus fale ao seu coração, porque irmãos, eu acredito que Deus ainda fala na sua igreja, e o método que Deus utiliza-se para falar na sua igreja não mudou, continua sendo o mesmo, a sua palavra. Essa aqui não volta atrás não, essa aqui não dá volta, ela faz o que lhe apraz. Amém? Acompanhei, sei que você já leu, releu esse texto, mas eu quero refletir com você. A versão que eu possuo aqui é da Bíblia King James. É um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Diz assim: erguei-vos e ide, pois aqui não é lugar de repouso. Está contaminado por causa da impureza e da impiedade que traz grande destruição, sem que haja remédio. Amém. Podeis sentar. Confesso aos irmãos que é com muito temor e tremor que estou aqui nessa noite para refletir com você nesta palavra. Quando Deus fala com o profeta Miqueias, a nação de Judá e Israel estavam vivendo um período caótico. Miqueias foi um grande homem de Deus, usado num período em que os profetas estavam corrompidos. Oséias foi usado por Deus num período em que os sacerdotes estavam corrompidos. Oséias foi Miqueias, ou seja, foi um homem usado por Deus num período em que Deus não estava mais falando ao seu povo. É interessante que, se você ler o livro de Miqueias, você vai perceber uma coisa. Miqueias foi contemporâneo de Oséias, de Amós e Isaías, profetas chamados de profeta antes do exílio ou pré-exílio. Esses homens trouxeram uma mensagem da parte de Deus antes que Deus viesse a julgar o seu povo, devido ao seu nível de desvio da presença do Senhor. Então Deus traz uma mensagem muito dura. É interessante observarmos que no livro de Miqueias, do início ao fim, há uma mensagem de Deus. Miqueias era um morador de Moresete Gade, uma cidade que ficava a cerca de 30 quilômetros de Jerusalém, ao sudoeste. E naquela
realidade ali onde ele estava. Ele conseguia ver os exércitos inimigos se preparando para a invasão que haveria de ocorrer por causa do que o povo estava andando diante de Deus. É interessante que Miqueias e Isaías, eles têm quase a mesma mensagem. A diferença é que eles profetizam no mesmo período. Porém, Isaías profetizou no palácio. Isaías profetiza para a elite de Israel. Isaías profetiza para os nobres, e ele era alguém de sangue azul. Enquanto Miqueias profetizava na currutela, nas favelas, no povo pobre, o povo paupérrimo, era lá que ele trazia a mensagem da parte de Deus. Aquele povo pobre não conseguia compreender como a nação de Israel, neste período tão abençoada pelo Eterno, tão abençoado, é que o povo de Deus foi tão abençoado por Deus, que eles esqueceram de Deus. Você sabe que Isaías, ele profetiza no período do reinado de Uzias. E Uzias foi um dos grandes homens. Os inimigos tinham medo de Uzias. Uzias foi um homem que Deus deu a ele estratégia de guerra. Ele fez máquinas de guerra que lançava flechas e bolas de fogo à distância. Os inimigos temiam a Uzias. Uzias era um homem de Deus. Só que chegou um período em que Uzias ensoberbeceu o seu coração. E aí ele foi fazer algo que Deus não havia colocado ele para fazer. E é interessante observarmos isso, irmão. Cada um de nós temos o nosso lugar no reino de Deus. Todos os senhores e eu temos o meu lugar e o seu lugar no reino de Deus. O que Deus mandou você fazer no seu lugar, você vai fazer no seu lugar e Deus vai te abençoar. O rei era rei, ele era estrategista, mas no lugar de rei. No dia que ele ousou entrar no templo de Deus para oferecer sacrifício e incenso no templo de Deus, Deus puniu ele, porque ele era rei, não sacerdote. E eu aprendo que cada um tem o seu lugar na presença e no reino de Deus. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Se Deus te chamou para cantar, cante. Deus vai te usar cantando. Se Deus te chamou, e eu penso que todo crente tem que orar, mas temos que orar mais, ore, Deus vai te usar orando. Se Deus te chamou para evangelizar, para pregar, pregue, Deus vai te usar, mas não queira fazer o que Deus não mandou você fazer. O rei se tornou leproso. E quando o rei se torna leproso, ele é afastado do povo. E a Bíblia nos relata que o rei Uzias, ele morre leproso. Isaías está pregando em Judá. E nesse mesmo inteirinho, Miqueias está pregando ali as curtelas de Jerusalém. A situação era tão caótica que os ricos e abastados, eles faziam o que queriam porque podiam comprar. E eu fiquei lendo, desde o dia que o irmão me deu o texto, eu fiquei lendo, relendo e pensando, e refletindo e estudando como estava a situação da nação. Aleluia. Como estava o povo? Os ricos matavam, desapropriavam terras e tomavam dos pobres. A corrupção era algo generalizado. Os reis da época só se preocupavam consigo mesmo e com a sua corte. Os profetas, os que eram para ser usados por Deus, estavam sendo comprados por dinheiro.
e pregava a mensagem que lhe trouxesse um retorno. E aí Deus vai falar com Miqueias. Se você ler o capítulo 1, aí você vai perceber. Miqueias inicia dizendo, no verso 2 ele diz: ouvi, pois, todos povos, e tu, ó terra, e tu que há em ti. Presta atenção. Que Yahvé, Adonai, o soberano, do alto monte do santo templo, seja testemunha contra vós, porque o Senhor já partiu da sua habitação, em breve descerá e caminhará sobre os lugares altos da terra. O que é que Miqueias está dizendo? Ele estava dizendo que Deus, lá do seu templo, do santuário, da habitação eterna, Deus estava contemplando tudo o que os homens estavam fazendo. E eu quero te dizer uma coisa aqui. Quem estava fazendo isso? Não eram pessoas que não conheciam Deus. Não eram assírios. Não eram babilônicos. Não eram pessoas que eram alheias à aliança do Eterno com o seu povo. Essas pessoas que estavam fazendo isso eram pessoas que conheciam a Deus. Eram pessoas que iam ao templo dioturnamente para adorar a Deus. Pessoas que traziam o seu sacrifício para pedir perdão a Deus. E eu penso que todo ano havia o dia do perdão, o dia do Yom Kippur, que é chamado em hebraico no dia do perdão ou dia da expiação. Nesse único dia, o Gadol Kohen, o grande sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos e apresentava um sacrifício por ele e por todo o povo. Eles faziam isso ano após ano, mas chegou um tempo em que Deus disse: basta. Eu não me agrado mais desse sacrifício. Aleluia. Eu não estou me agradando. E você sabe que havia níveis de pecado. Porque quando o camarada cometia, na cultura judaica, cometia um pecado pequeno, levava-se uma pombinha. Quando o pecado era um pouco maior, levava-se um animal maior, às vezes uma ovelha, um carneiro. Mas quando o cidadão vinha trazendo o boi, sabia-se que ele tinha feito algo muito ruim, mas se aceitava o sacrifício pelo animal. Mas Deus está dizendo aqui ao profeta Miqueias que chegou ao nível, que o povo chegou em um nível que Deus não aguentava mais. E Deus ia descer. E é interessante que a expressão descer aqui é a mesma expressão utilizada lá em Gênesis, quando Deus desce para ver o pecado de Sodoma e Gomorra. E você sabe qual foi o fim daquelas cidades? Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Deus destruiu. Deus desceu para ver a situação do povo. E Deus pôde observar que os sacerdotes não estavam andando certo, correto com Deus. Que os profetas estavam totalmente desviados, pregando o que Deus não mandava pregar. E que a nação, aquele povo que oferecia um sacrifício ao Deus Todo-Poderoso, oferecia um sacrifício pela manhã, mas à noite estava adorando em altares a Baal. Aí Deus disse: tem limite. Porque as coisas com Deus, irmão, tem limite.
Eu estudei esse verso. Eu fiquei dias e dias martelando e maquinando, às vezes às madrugadas, estudando vários comentários bíblicos a respeito desse texto. Eu estudei um comentário de Champlin, um comentário de F. Davidson, e todos esses homens concordam em uma coisa: a palavra que está aqui. E eu não vim aqui para enganar você. Longe de mim, irmão. Eu sei quem é Deus. E eu sei quem é a igreja. A igreja, ela é noiva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já fui vice-presidente de ministério 11 anos. Dirigi igreja por mais de 2 anos como pastor titular. Eu sei o que é a igreja. E jamais, longe de mim, eu sei que se alguém falar alguma coisa com minha esposa, com certeza eu não iria gostar. Imagine eu querer falar algo que Deus não falou para a noiva do Cordeiro. Eu não estou louco, irmão, em fazer isso. Mas quando Deus falou aqui ao povo: erguei, levantai, Deus não estava trazendo uma mensagem de bênção, não. Quando Deus disse levante, vai, porque não é aqui o seu descanso. E eu queria entender porque o versículo, ele não se divide em 2 partes de bênção, não. Ele termina com a palavra de juízo. Norman Champlin diz que esta palavra, ela era do exército inimigo entrando na cidade, matando todo mundo, e aqueles que iriam para o cativeiro dizendo: levanta, porque não é aqui o seu descanso. E quando Deus dá essa palavra, Deus estava dizendo àquele povo: eu dei o que eu prometi a vocês que eu daria. Aquilo que estava dentro do contrato entre eu e você, porque a aliança com Deus era isso. Eu prometi, eu fiz. Eu dei a terra que prometi a vocês por herança. Aleluia. Só que vocês não deram valor. Agora levante-se daqui. Vocês vão para o exílio, para o cativeiro. Esta é a mensagem que Miqueias está trazendo. Esta é a palavra que Miqueias está trazendo. Mas lendo todo o livro, eu pude perceber uma coisa: do início ao fim tem uma palavra de Deus. Quando Miqueias inicia dizendo palavra do Senhor que veio a Miqueias, o nome de Miqueias é uma mensagem da parte de Deus. O nome de Miqueias significa quem é como o Senhor. Quem é como o Senhor? Ninguém é como Deus, irmão. Aleluia. Ninguém é mais do que Deus, irmão. Ninguém é mais poderoso do que o Senhor. Aleluia. Ninguém pode mais do que Deus. O homem não pode mais do que Deus. O diabo não pode mais do que Deus. Os demônios, ninguém no céu, na terra e debaixo da terra tem mais poder do que o nosso Deus, o Senhor, o Salvador, o soberano, aquele que era, que é e que há de vir. E a gente pode perceber isso no livro de Isaías, capítulo 6. Aleluia. Isaías diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele vai ao templo, e lá no templo ele tem um encontro com o Senhor. A grande preocupação de Isaías era: morreu Uzias, o estrategista de guerra, o homem que guiava o povo e que comandava os exércitos. Agora ele é tirado de cena, os assírios virão, destruirão tudo. Mas Isaías vai ao templo. E eu quero lhe dizer uma coisa:
quando você estiver na luta, quando você estiver na prova, quando você estiver em dificuldade, o melhor lugar para você ter um encontro com Deus é aqui, irmão. É aqui que Deus fala, é aqui que Deus se manifesta, é aqui, irmão, que Deus, olha, Isaías foi naquele dia ao templo. Enquanto Isaías está pensando que tudo estava acabado, que tudo estava arruinado, Deus dá uma visão. Isaías viu o Senhor, e ele estava sentado num alto e sublime trono. Isaías olhava para a cadeira do rei aqui, ela estava vazia, mas quando ele olhava para cima, ele via a cadeira de Deus lá, e Deus estava sentado. Deus estava dizendo: aí embaixo está assim, mas eu estou no comando, no controle de todas as coisas, Isaías. Isaías viu quando os anjos serafins, um para o outro, eles estavam louvando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus deu uma visão a Isaías, que aqui embaixo o mundo pode estar com problema, com dificuldade, com adversidade, mas Deus está no controle de todas as coisas, porque não tem ninguém que é mais do que o Senhor, ninguém que é melhor do que o Senhor, ninguém que faça mais do que o Senhor. E é interessante, irmão, que Isaías não era sacerdote. Ele não podia entrar lá dentro do Santo dos Santos. E a visão que ele teve, quando lemos o texto hebraico, a gente percebe que Isaías teve a visão que veio lá do Recal. E Recal é o lugar mais oculto que ficava de trás do Santo dos Santos. Deus estava mostrando para ele a visão de que Deus estava no controle, Deus estava no comando, e ele mostra a sua glória para quem ele quer. Deus manifesta a sua glória, Deus manifesta a sua presença para quem ele quer. E é isso que traz aqui desde o início ao fim do livro de Miqueias, o verso 18 do capítulo 7. Miqueias diz: quem é como o Senhor? Porque em meio a tudo isso, em meio a esse caos, essa situação de desvio do povo de Deus, Deus é o único que pode transformar a maldição em bênção, a derrota em vitória, a desgraça em graça, aquilo que não era naquilo que Ele quer que Ele seja. Só Deus é poderoso para fazer isso. A nação estava corrompida, o povo estava corrompido, mas você observa no capítulo de número 5, o verso 2, o que Deus fala através do profeta. Ele diz: ó, no entanto, tu, Belém, olha, casa do pão, Belém Efrata, embora pequena demais, entre as milhares de Judá, de ti sairá o governador de Israel, cujas origens são desde os dias eternos. No meio de todo esse caos, Deus estava dizendo: mesmo assim, no meio do caos, no meio da adoração que vocês estão fazendo toda errada, da corrupção dos profetas e sacerdotes, o Messias vai vir, Deus vai mandar, porque Deus é quem está no controle. Quem comanda, irmão, quem comanda é Deus que comanda, é Deus que está no controle, é Deus que está no controle da história de todos nós. Eu acho interessante que Deus dá uma palavra ao profeta e diz: eu conheço esse povo. A expressão conhecer aqui no hebraico é yadá, que não é conhecer só pelo lado de fora, não. Deus conhece um homem por fora, por dentro. Deus me conhece como a minha esposa me conhece. Deus conhece a esposa como o marido não conhece.
Deus conhece o filho como o pai não conhece. Deus conhece, irmão. É interessante essa palavra. Deus estava dizendo: eu conheço você por dentro e por fora. Eu sei quem é você. Então não adianta querer oferecer algo para mim, porque eu sei como é que está a sua vida aí por dentro. Muitos naquela ofereciam culto a Deus, ofereciam o seu louvor, mas Deus estava dizendo: eu estou vendo como é que está aí dentro, então eu não posso aceitar este culto. Você já leu o que o salmista diz? Senhor, tu me sondas e me conhece. A palavra sondar no hebraico é virar do avesso. É como alguém que cultiva a terra, e quando ele vai plantar a semente, ele precisa abrir o chão para ver o que está lá do outro lado daquela terra, para saber se a terra é fértil. É a mesma mensagem que Jesus traz às igrejas que estão na Ásia. Todas aquelas 7 igrejas têm uma palavra de Deus para elas. A todas aquelas igrejas. E eu acho interessante que quando Jesus se apresenta a João, ele diz a João, ele mostra a João 7 estrelas e 7 candeeiros. E João fica sem entender aquela visão. Mas quando Jesus traz a mensagem à primeira igreja, a igreja de Éfeso, ele diz: João, eu vou te revelar qual era aquele mistério. As 7 estrelas são os 7 pastores, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E João, quando ele vê Jesus aonde, irmão? Andando no meio dos 7 candeeiros. O que significa isso? Significa dizer que Jesus anda no meio da sua igreja. E eu tenho certeza que Ele está aqui nessa noite, andando no nosso meio. E a palavra para cada uma daquelas igrejas, todas elas receberam uma mensagem, algumas de repreensão, algumas de elogio, mas para todas elas tinha uma mensagem: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu sei quem é você, eu conheço você. Eu não conheço como o homem estiver por fora, bonitinho, de paletó e gravata, não. Eu vejo você lá por dentro, como você é aqui por dentro, como você presta o seu culto aqui dentro. Eu conheço você. Deus vivo, louvado seja o nome. Deus conhece cada um dos que estão aqui nessa noite. E se você quisesse perguntar a Deus o seu RG, Ele te diria. Ele conhece o teu CPF. Ele sabe o dia que tu nasceu e o dia que tu há de partir para a eternidade. E se você dissesse: ah, Deus, alguns diziam: não, mas o homem, ele pode até, hoje a tecnologia pode saber, contar quantos fios de cabelo tem na cabeça do homem. Mas aí Deus diz o seguinte: eu quero sim, você pode até com a tecnologia saber isso, mas eu quero ver quem é que pode acrescentar um côvado à tua existência. Só Deus é que pode. Sabe por quê, irmão? Porque Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é autoexistente. Ele não precisa de mim, não precisa de você, mas Ele nos escolheu, irmão, no nosso pecado, na nossa situação de pecador, escolheu-nos para sermos verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. A mensagem de Miqueias é: o povo vai ser punido, mas Deus está no controle. Deus está no comando. Eu acho interessante que quando o povo já estava preso cativo, e Deus vai falar com o profeta Ezequiel, Deus fala com Ezequiel, e fazendo Ezequiel reportar-se e pensasse por que o povo estava ali naquela situação. Deus disse a Ezequiel:
E eu busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha perante mim, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém nós. É triste quando Deus vai em todas as camadas, irmão, e não consegue encontrar. Esta era a situação do seu povo naquela época. O povo de Deus, muitos, a nação estava corrompida. Mas Deus disse a Miqueias: eu vou mudar isso aí, Miqueias. Eu vou transformar esse povo. Eu vou mudar essa situação. E Deus é o único que pode mudar, irmão, a vida do ser humano. Eu acho interessante que não é muito diferente o que aconteceu naqueles dias para os nossos. O sistema político daquela época, corrupto, é como está hoje. Impostos eram cobrados ao extremo, mas os pobres não tinham retorno. E você pensa que hoje é diferente? A situação que anda a nação brasileira. E eu fico pensando numa coisa: se o IBGE diz que o número de evangélicos no Brasil já ultrapassa os 50 milhões, há uma incógnita. Onde é que está? Onde é que está? Porque se você vê na internet, coloca no YouTube e veja avivamento nas Ilhas Fiji, você vai ver que aí as Ilhas Fiji estavam em caos, guerra civil, o povo totalmente corrompido, estavam saqueando mercados, estavam destruindo tudo, matando pessoas, estuprando, e o diabo estava solto. Mas a igreja das Ilhas Fiji começou a orar. A igreja daquele lugar, ela começou a se prostrar diante do Deus que pode fazer todas as coisas, do Deus que faz todas as coisas. E aí, irmão, a oração daquela igreja foi tão poderosa que o presidente da nação, em cadeia nacional, ele pediu perdão ao povo e a Deus pelos seus pecados. Houve um grande avivamento naquele lugar. As coisas voltaram ao lugar porque a igreja começou a orar. Aí eu penso, irmão, que se a igreja, eu e você que somos igreja, porque quando João, ele tem a visão e ele vê que Jesus está andando no meio dos catiçais, o João só viu Jesus através dos catiçais. O que significa isso? O mundo vê Jesus em mim, em você, que somos igreja. Aí eu te pergunto, qual é a visão que as pessoas que não são crentes vê em você como igreja? Aleluia. Como será, irmão? Como será que as pessoas estão vendo em nós, a igreja de Deus aqui? Nós representamos Jesus. Aonde você entra, você está representando Jesus. E se Jesus entra com você, irmão, eu tenho certeza que há lugares que Jesus não entra e o crente também não entra. Aleluia. Mas o que me chamou a atenção é que uma igreja, a igreja de Cristo, não estou falando e referindo-me a placas, eu estou falando que a igreja começou a orar. Se verdadeiramente nós tivéssemos 50 milhões de pessoas com o joelho dobrado, a boca no pó, a nossa nação não estava desse jeito, irmão.
O nosso país não estava perdendo todo o seu dinheiro e sendo levado. E a cada dia que você vê, irmão, está nojo, porque você fica pensando um dinheiro que podia ser aplicado nas famílias, na sociedade, está todo indo embora por pessoas que têm nem escrúpulo e não estão nem preocupados. Mas eu quero fechar como disse Miqueias. Quem é como o Senhor? O último livro da Escritura é o livro do Apocalipse. E quando Jesus se apresenta a João, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Você sabe que a letra Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega é a última letra. O que é que Jesus estava dizendo a João? Eu tenho controle desde o começo até o fim da história da humanidade. A minha vida não está na mão de Dilma, na mão de Lula, na mão do Tiago, na mão dos governantes. A sua vida não está. A vida da igreja está na palma da mão de Deus. E Deus tem o controle. Mas eu também penso que Jesus era judeu. E se Jesus era judeu, não poderia ser Alfa e Ômega as letras que ele falou. Se Jesus era judeu, ele usaria o alfabeto hebraico. E a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, eu sei que tem pessoas aqui que conhecem, é o Aleph e o Taf. Então Jesus está dando duas mensagens para João. A primeira é, para os gregos, eu tenho controle do começo ao fim da história. Mas a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, ela representa o número 1. Mas as letras hebraicas também são símbolos. Ela representa o boi. Bet, a segunda letra, representa o 2 e representa a casa. Dalet representa o número 4 e representa portais. E é interessante isso. O que Jesus diria se falasse no alfabeto hebraico? A primeira letra representa o Aleph, que é o boi. E a última letra é o Tav, e representa, sabe o que? Madeiro. Então Jesus está dando duas palavras a João. A primeira é que está no controle de todas as coisas. E a segunda é, qual foi o maior sacrifício que eu falei aqui, que quando ia se oferecer no dia do Yom Kippur se levava o quê? O boi, que era o maior sacrifício. Então Jesus estava dizendo a João, eu fui o maior sacrifício, o boi, oferecido lá no madeiro, no Calvário, para o perdão dos pecados da humanidade. João, eu estou no controle. Vai acabar as coisas do jeito que eu quero. Não é do jeito que o homem quer. Não é do jeito que o diabo. Porque eu dei a minha vida pela humanidade. Eu dei a minha vida pela minha igreja. Eu dei a minha vida pelo meu povo. E tudo vai acabar do jeito que eu quero. Se coloque em pé. Enquanto os profetas estavam profetizando aquilo, irmão, que era agradável para ter um retorno financeiro, Miqueias diz, eu estou cheio do Espírito do Senhor para anunciar a iniquidade de Israel e a transgressão de Judá. Ele é um homem que tinha preocupação em pregar a verdade de Deus. Oh irmão, como eu queria trazer uma mensagem para você, ó, levanta, não é aqui o teu descanso. Como eu queria
Mas eu aprendi, estudando as Escrituras, que existe uma questão dentro da palavra que se chama exegese. Eu sei que meus companheiros sabem o que é isso. O termo ex no grego é extrair. Eu não posso pensar e colocar no texto o que o texto não está dizendo. Eu tenho que pregar para você o que a Bíblia está dizendo. Que a situação daquele povo não era boa. Que o culto que aquele povo estava oferecendo a Deus, Deus conhecia. E que Deus queria mudar aquilo. E o mesmo Deus que falou com aquele povo, Ele está aqui hoje, irmão. Você lembra quando Deus falou com Moisés na sarça? Deus disse: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que fez aliança com aquele povo. Eu continuo sendo o mesmo. Eu ouvi a oração desse povo. E eu vou libertar eles. E eu aprendo algo fascinante. Que Deus ouve a oração de crente, irmão. Que se você como igreja, você começar a orar, e nós começarmos a orar, Deus pode trazer um grande avivamento a essa nação. Mas eu não estou falando de avivamento, de bênção, de Deus te dar carro, de Deus te dar... Não é isso que é avivamento, irmão. Porque esse povo tinha tudo, mas esqueceu de Deus. Não adianta você ter um monte de coisa aqui e não ir para o céu, igreja. Jesus morreu na cruz, não foi para me dar carro, me dar casa, foi para que eu não fosse para o inferno. Ele morreu na cruz para tirar da minha boca a maconha, a cocaína do meu nariz, me libertar e fazer de mim um grande e um novo homem. O que Deus tem para nós é muito maior do que isso aqui. Isso aqui é efêmero e passageiro. Vai passar. E quando eu e você for para a eternidade, antes do arrebatamento, nós não vamos levar nada. Quando morreu um dos homens mais ricos do mundo, o Rockefeller, perguntaram quanto o senhor Rockefeller deixou. Perguntaram ao seu contador. Ele disse: o senhor Rockefeller deixou tudo. Ele não levou nada. E você sabe quem é a família Rockefeller? São os donos Mastercard, Visa, Diners e etc, e etc. Mas não levam nada. Mas se nós levarmos uma vida dedicada a Deus, eu sei que eu e você somos falhos, irmãos, e Deus nos conhece. Deus conhece eu e você, o meu e o seu pecado. Porque mesmo Deus conhecendo Moisés, e o pecado de Moisés, que Moisés era um homicida, mas Deus foi lá e falou: Moisés, eu vou usar você. E Moisés fica perguntando: mas Deus, o que é que eu vou fazer? Como eu não posso voltar lá? Eu sou procurado pela Polícia Federal Egípcia. Eu matei um egípcio. Como é que eu volto? Você vai voltar, Moisés? Eu não sei falar. Deus vai, eu vou colocar. Teu irmão vai falar por ti. Mas Deus, quando eu chegar lá, o que eu vou dizer ao povo? Como é que é o teu nome? O que é que ele disse? Diga o eu sou, te envio. João Ferreira de Almeida traduziu: eu sou o que sou. Mas quando Deus disse a Moisés, Deus disse: Erie, Arche, Erie. O que Deus estava dizendo? Eu sou o autoexistente. O Deus que não tem limite de tempo, Moisés. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu sou o mesmo eternamente. Eu não tenho sombra nem variação, eu não mudo, Moisés, como o homem muda. Eu sou o mesmo. E Moisés, eu serei para você tudo o que você necessita.
necessitando a sua trajetória. Na fome, Moisés, eu serei o alimento que você precisa. Na sede, Moisés, eu serei a água que você necessita. Na derrota, quando você pensar, eu serei a sua vitória, Moisés. Quando você estiver triste, eu serei a sua alegria. No meio da guerra, eu serei a sua paz. Deus conhece você. Deus conhece a sua igreja. Deus sabe como é que está o seu culto. Deus sabe como é que está o seu coração. E eu tenho certeza que a palavra dele não volta vazia. Deus sabe como é que está o seu coração. E se porventura nessa noite tem alguém aqui que infelizmente está andando como estava andando aquele povo, não vou lhe chamar para vir aqui na frente. De maneira nenhuma eu quero envergonhar ninguém, nem falar, eu não vou fazer isso. Mas se você está andando em caminhos diferentes, eu quero dizer que Deus te conhece. Mas se você ler os versículos finais do livro de Miqueias, você vai ver que ele diz que ele é poderoso para restaurar, perdoar os pecados e purificar o seu povo. Independente do que você fez ou deixou de fazer, eu quero te dizer uma coisa, que o sangue que foi derramado no Calvário, ele ainda purifica. Isso aí, olha irmão, é interessante que Davi não era bobo. Davi sabia como é que prestava um culto. E se você soubesse que eu fiz a metade do que Davi fez, não me chamariam para pregar aqui. Nunca. Se você soubesse que eu peguei a mulher do cidadão e ainda mandei matar ele, você não ia me ouvir nunca. Mas Davi, quando ele estava em pecado, ele disse, Deus, no Salmo 51, eu poderia até oferecer para os seus sacrifícios e holocaustos aos montes, mas eu sei que isso, quando o homem está andando errado na presença, não adianta oferecer. Você pode chegar aqui e dar 1 milhão de oferta, não adianta, irmão, não adianta. Você tem que dar em primeiro lugar, é o seu coração, é isso que Deus quer. Mas aí Davi diz, olha, eu sei que um coração contrito e quebrantado é o teu, isso tu não lança fora. Então aí onde você está, põe a mão no seu coração. E se você falhou, todos nós falhamos, irmão, eu tenho certeza que o sangue de Jesus ainda perdoa pecado. E se porventura alguém nessa noite aqui que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, eu quero te dizer, Ele pode nessa noite salvar a tua alma, tirar os seus pés do lago, do enxofre. Olha, Ele pode tirar os teus pés da lama, do inferno, e te colocar em cima de uma rocha. Ele pode fazer isso, Ele fez comigo. Põe a mão no seu coração e vamos adorar. Oh meu Deus, oh meu Deus, Tu és santo, soberano e poderoso. Deus, aqui está a Tua igreja. Eu sei que esse povo aqui é do Senhor. Essa igreja é tua, Deus. Essa igreja é do Senhor. Essas almas são tuas, ó Deus, porque Tu pagou um preço alto. O Teu sangue foi derramado pela vida de cada um dos que aqui estão. Meu Deus, toma esse povo na Tua mão. Ajuda a Tua igreja. Ajuda-nos a estar firme na Tua presença, na Tua palavra. Oh meu Deus, não nos deixa, meu Pai, desviar nem vacilar pelos encantos que o mundo oferece, pelas coisas, ó Deus, que o mundo está oferecendo. Tente misericórdia de nós. Continue estando com Teu povo. Eu sei, ó Deus, que outras mensagens serão pregadas aqui nesse lugar, mas eu tinha que trazer a Tua palavra. Mas eu te peço, guarda ela no coração daqueles que me ouviram. Continua abençoando os Teus filhos, prosperando e fazendo-os marchar e caminhar rumo às mansões celestiais. Eu peço a Tua bênção
bênção sobre esse grupo de varões, sobre a vida da liderança, do pastor dessa igreja, das irmãs, das crianças, de todos que são membros e congregados nesse lugar. Que a tua asa estenda sobre esse povo e que eles estejam debaixo das tuas asas e assim estarão seguros. E eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.